vai também usar essa linguagem. Quando mais no final do livro, vocês vão perceber que vai acontecer as núpcias do Cordeiro. Então, ninguém que vai se casar coloca como projeto do seu casamento causar uma catástrofe, porque traria a tristeza, seria uma coisa muito catastrófica e muito sádico. Então, a vinda de Cristo, na realidade, será um acontecimento, uma verdadeira apoteose, que deverá encher de gozo e de glória o coração dos eleitos. Os eleitos, diante da visão e da vinda de Cristo, eles se sentirão triunfantes. Então, por isso que essa vinda de Cristo deve tirar da nossa cabeça aquela influência que nós absorvemos por causa de toda a indústria cinematográfica, de usar a palavra apocalipse como se fosse o ataque dos zumbis, ou seja lá o que for, o final que todos voltarão contra todos. Pelo contrário, nós vamos percebendo que o norte ou o eixo dessa vinda de Cristo é exatamente o seu triunfo que se manifestará na vida dos cristãos. Para isso, convém que nós vivamos bem esta vida. O nosso objetivo aqui não é fazer com que vocês se convertam por medo, porque não existe conversão por medo da punição. Eu não gosto de usar essa linguagem. Convertam-se, porque do contrário vocês irão para o inferno. Ninguém conseguirá ir para o céu fazendo com que, adotando um estilo de vida ético e moral, simplesmente por medo, porque nós só entraremos na glória de Cristo pela via do amor e não do temor. Não é por causa vocês percebem que nas minhas homilias eu não exploro esse aspecto, porque na minha concepção nós só irão para o céu os que amam a Cristo e não os que têm medo de Cristo. Não é o medo de Cristo que deve fundamentar a minha vida ética e a minha vida moral. É normal que quando nós amamos alguém, naturalmente nós fazemos coisas para agradar essa pessoa que nós amamos. Então, se eu amo a Cristo, é natural que aquilo que normalmente as pessoas têm como algo pesado, algo difícil de ser praticado, o amor torna suave qualquer sacrifício. O amor torna praticável qualquer situação. Lembrem da vida de vocês, quando apaixonadas na juventude, no início da vida de vocês, como o coração apaixonado fez você fazer coisas loucas, fazer coisas impensáveis, porque o amor tem essa capacidade de levar você a fazer coisas aparentemente difíceis se tornarem suaves. A vida dos santos, eles se tornaram, a maioria, creio que na maioria, mas todos eles, creio, na minha leitura, eles alcançaram um estado de admiração, porque esses santos que nós veneramos, não são todos os santos que estão canonizados, só apenas uma pequena parcela dos santos, porque quem está no céu é santo. Os nossos parentes que estão lá agora nesse momento são santos. Agora, estas pessoas que nós estimamos, a igreja canoniza algumas pessoas que tiveram uma vida excepcional nesta terra, amaram de maneira acima da média dos demais cristãos. E quando a igreja canoniza, diz o seguinte: olha, essa pessoa viveu uma vida que pode com segurança ser imitado. A adesão deles a Cristo, a maneira como eles serviram a Cristo, merece ser admirado. Às vezes as pessoas cometem o erro de focar na devoção, somente a devoção, e às vezes é devota de um santo sem conhecer as lutas dele, sem conhecer as lágrimas daquele santo, sem conhecer a luta que eles travaram. Eu vejo hoje uma superficialidade do devocional. Eu não estou dizendo que é errado fazer devoção, trabalhar a devoção, mas a devoção, a canonização dos santos não tem como objetivo simplesmente o aspecto devocional. Ser devoto de Padre Pio, ser devoto de Santa Teresinha, fazer aquelas práticas
de, de devoção, mas às vezes a vida daquela pessoa não é reproduzida pelo devoto. Eu sou muito devoto de Santa Teresinha de Jesus, mas a minha devoção a ela se traduz no mastigado de sua doutrina, do que ela ensinou através de sua vida. Eu não consigo deixar de não estar lendo alguma coisa permanentemente sobre Teresa, sobre Teresinha. Eu só fico trocando de livros, mas é como se fosse uma regra. A pequena via de Teresinha é uma regra de vida para mim. Eu procuro viver a pequena via. E aí eu fico, ora, história de uma alma, termino, aí vou ler Não Morro, Entro na Vida, depois Conselhos e Lembranças, depois as cartas dela, depois História de uma Alma de novo, mas sempre eu estou voltando, porque aquele estilo de vida, para mim, me garante segurança nesse itinerário que eu estou fazendo. Então, a devoção aos santos é exatamente para que eu possa me sentir triunfante quando chegar o momento de eu partir. Eu quero trabalhar esta vida de maneira que quando chegar a minha hora, em vez de eu lamentar porque está chegando, eu tenho que dizer, está mais próximo do meu triunfo. Está mais próximo de que cada cabelo que cai, aí eu digo, pronto, já está um pouquinho mais próximo do meu triunfo. Minha vida que se deteriora, eu sei que vou envelhecer cada vez mais. Hoje eu estou mais próximo do meu triunfo do que ontem, e amanhã estarei mais próximo do meu triunfo do que hoje. E olhar com positividade, gratidão a Deus pela vida, mas ao mesmo tempo liberdade interior e liberdade para que ele possa, a qualquer hora que ele quiser, a qualquer momento que ele quiser, que ele decidir, você sentir-se em liberdade. Eu não estou dizendo que sou perfeito. Se eu contar meus pecados aqui para vocês, vocês vão se decepcionar comigo. Mas o que eu tenho certeza é de que, consciente das minhas fraquezas, consciente dos meus erros, como Teresinha dizia, na infância espiritual, me abandono nas mãos dele, porque eu sei que ele, como um pai misericordioso, sabe abraçar, sabe cuidar das almas dos pequeninos. Teresinha dizia muito isso. Eu prefiro ser pequena diante dele, porque Deus não consegue ser severo com pessoas pequenas. Deus não é severo com as almas pequenas. Porque o adulto nunca foi severo com a criança. Então Deus não é severo com as almas pequenas. A humildade, o caminho da humildade, do esvaziamento, do rebaixamento, do reconhecimento de sua miséria, do seu nada, tudo isso vai corroborar para que vocês possam verem-se, sentirem-se como candidatos ao triunfo e não candidatos a um nada. A morte para nós não é um nada, é um vazio, algo vazio. Não vai existir mais nada. Não, a morte é o que as pessoas lá fora chamam de morte, eu chamo de promoção. A morte é uma promoção a uma vida, embora, volto a insistir, não despreze essa vida e sou muito grato às grandes alegrias que Deus me dá todos os dias nesta vida, mas as alegrias que eu tenho aqui não significam nada em relação àquilo que está reservado para todos nós na glória de Deus. Então, é essa a perspectiva. Pode passar. Aqui está o texto, daqui eu vou explicar aqui a simbologia, certo? Vocês vão entender. Eu não sei se está dando para todo mundo ver direitinho, porque o data show aqui está um pouquinho mais apagado, né? O sinal do cordeiro. Isso aqui que vocês estão vendo é um sinete. É um sinete. Antigamente, as autoridades usavam, o sinete era no dedo, era o anel que usava, queimava-se uma espécie de cera no fogo sobre um documento oficial e com o seu anel
selava. Então, o imperador, os reis, usavam o sinete como selo, como sinal de, como é que eu posso dizer, de pertença. Então, esse sinal do cordeiro é um sinal de eleição e de pertença que ele nos dá. Nós somos marcados. Nós carregamos uma marca, a marca do cordeiro. É um sinal. Vale lembrar aqui que essa marca não é simplesmente algo externo e visível. Certo? Esse sinal. Aí vocês vão compreender melhor daqui a pouco. Depois disso, ou seja, depois que abriu o sexto selo, veja que nós estávamos vindo numa narrativa a respeito dos 7 selos. Abriu-se o sexto. Mas entre o sexto e o sétimo, volto a insistir, tem um selo que não é sobre o livro, aquele livro que estava sendo lido, aquelas catástrofes. Agora um selo que é sobre cada um dos eleitos. Depois disso, vi 4 anjos, está aqui, olha, os 4 anjos. Vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, por isso daqui, os pontos cardeais. Em inglês, não está a inicial. Os 4 pontos cardeais, significando os 4 ventos. Antigamente se tinha essa ideia de que havia 4 ventos, 4 direções dos ventos. Inclusive, quem viajar à Praça de São Pedro, se alguém aqui um dia pretende ir, preste atenção, dentro da Praça de São Pedro, próximo àquele obelisco, tem no chão, desenhado no chão, naquela calçada, os 4 ventos. A rosa dos ventos. Inclusive, no dia 24 de dezembro, a praça fica lotada para ver o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, por causa daquele obelisco, a sombra que faz, me parece que é na Rosa dos Ventos, que é demarcando exatamente o dia mais curto do ano, e aí a partir de então aí começa o eixo da Terra, chega no ponto mais inclinado, e aí agora começa a voltar até o solstício de verão, que é no dia 25 de junho. Então é muito interessante, vale a pena, se um dia vocês viajarem para Roma, observar, procurarem lá no chão, tem essa Rosa dos Ventos. Claramente influenciado pelo Apocalipse. Claramente influenciado. Então, 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Segurando. Aqui veja que os anjos estão soprando, né? Estão soprando. Mas no próximo slide, aí vai ter um sinal de estancar os 4 ventos. Os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Então, há uma pausa para que o cosmo, toda a criação, o cosmo, fique suspenso diante do que vai acontecer, significando que o que vem a seguir trata-se de algo de altíssima grandeza. Aqui não é uma catástrofe. Esse parar dos ventos, eu sei que para nós aqui no Nordeste, sem vento, se bem que no sertão a gente reza para o vento não vir, porque o vento assa no sertão, porque o vento vem quente. Então, pelo menos lá no sertão, a gente reza para o vento não vir, porque quando ele vem para arder. Então não refresca. O vento não refresca, ele arde. Pode passar. Um anjo que sobe do Oriente. Então, por isso que aqui eu coloquei também essa imagem, que é ligando a uma bússola do Oriente. Então, um anjo sobe. Vi também um outro anjo que subia do Oriente com um selo. Este selo aqui. Com o selo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Aí por isso que está cortado, ou seja, não soprem, por enquanto não soprem. E aí tem o selo aí, eleito, que é o que nós vamos compreender a partir de agora. Pode passar. Os servos de Deus. Não danifiques a terra, esse é o versículo 3. O mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos de nosso Deus. Aqui, o Apocalipse faz uma alusão ao livro do Êxodo. Vocês conhecem a história de que Deus mandou Moisés
libertar os hebreus que estavam escravos no Egito. Lembram disso? E quando Deus demarcou o momento da saída dos hebreus do Egito, Deus mandou que Moisés antes orientasse os judeus para matar um cordeiro e fazer um sinal no frontal da porta de cada família judaica para distinguir aquela casa da casa dos egípcios. Então, na verdade, esse sinal, ele é um sinal de separação. Cadê o quadro? De separação. Por quê? Em hebraico, a palavra separação, se diz assim. Não sei se dá para ler aí. Kadosh. Kadosh. Vamos pronunciar? Kadosh. Kadosh pode ser traduzido de duas maneiras. Separado ou santificado. Santificado. Então, na Bíblia, ser separado e santificado é a mesma coisa. Vou exemplificar. Esta mesa, concordam que é uma mesa? Mas essa mesa, ela foi separada do uso comum. Vejam que aqui, olha, nós colocamos uma mesa para servir de suporte para mim. Por que eu não estou usando esta mesa? Esta mesa para me auxiliar, colocando os meus apetrechos. Porque esta mesa foi separada para uma única finalidade, o culto. De maneira que se eu não fizer essa distinção, eu posso profaná-la. Eu posso profanar a mesa. Então, Deus é santo, Deus é kadosh. Mas Deus, ele é kadosh porque ele é totalmente diferente de tudo que existe. Ele é separado de tudo que existe. A raça de Israel é uma raça santa, eleita. Por quê? Porque foi a raça que Deus separou das demais raças da terra. Os cristãos são kadosh. Por quê? São a raça santa, os cristãos. Por quê? Porque foram separados dos que não são cristãos. Por isso que aqui o sinete, aliás, eles vão ser marcados na fronte para distinguir, de maneira que, na visão do autor do Apocalipse, é inadmissível que um cristão não seja diferente das demais criaturas da humanidade. No entendimento de João, o vidente e o autor do Apocalipse, ele está falando aqui para pessoas que sabem que a vida cristã já foi uma separação. Ele já não pode mais viver conforme vivia antes de seu batismo. Ele não pode seguir a vida das demais pessoas. Ele não pode mais frequentar os cultos pagãos. Eles não podem mais ter uma vida de devassidão. Eles não podem ter mais uma vida de adultério. Por quê? Porque foram marcados, são separados. Assim como essa mesa, se eu usar para outra finalidade, essa mesa vai ser profanada. Um cristão, se ele não viver uma vida diferente da vida dos demais, ele está profanando a si mesmo que já foi separado para ser de Deus, para ser consagrado, é consagrado a Deus. Então veja que aqui a separação não tem um sentido negativo. Não é uma separação no sentido simplesmente para colocar de um lado pessoas boas e pessoas más. O que está colocando aqui, do ponto de vista moral e ético, o cristão não pode absolutamente seguir a onda do mundo. Em outras palavras, nós temos que adotar uma vida que seja conveniente com a nossa vocação. Assim como esta mesa, ela foi separada, eu não posso profaná-la, eu tenho que respeitar a finalidade dela. A minha vida, eu tenho que entender que ela foi consagrada e separada para uma vida sobrenatural. Eu tenho que não só compreender isso, mas colocar isso como o princípio de toda a minha ação. Toda a minha ação deve se basear nesse preceito. Eu nasci para algo grande.
Eu nasci para algo extraordinário. Eu nasci para uma vida extremamente sobrenatural. Então, não posso desperdiçar esta vida que foi me adquirida, que me foi alcançada. Agora, naturalmente, se a fé, isso aqui é um princípio de fé. Se a sua fé, ela é uma fé, digamos, medíocre, naturalmente isso que eu estou dizendo não vai fazer sentido. Por isso que Jesus, quando ele falava, ele dizia, quem tiver ouvidos que ouça. O que eu estou dizendo, alguém poderá não fazer sentido nenhum. Alguém dizer, não, isso é discurso de alienado. O padre está querendo alienar. Não pode não fazer sentido nenhum. Tudo bem, é o direito seu. Mas eu não posso deixar de anunciar, de dizer aquilo que de fato é a base de toda a vida cristã. Nós somos predestinados. Eu não acredito em destino. Eu acredito apenas numa predestinação. Eu fui predestinado para ser feliz para sempre. Para uma vida eterna, como bem-aventurado. No mais, eu não fui predestinado para ser professor, ninguém foi predestinado para ser juiz. Não, eu fui predestinado apenas para uma coisa, para ser bem-aventurado, para participar da bem-aventurança. Somente isso. E, ciente disso, nós temos que pautar nossa vida toda com base nisso. Né? Então, foram marcados na fronte, né? No livro do Êxodo, é no frontal da porta. Aqui é na fronte, o sinal do cordeiro. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse número já foi motivo de muita polêmica. Algumas alas mais literalistas, como algumas alas evangélicas, que levam ao pé da letra a questão numérica, como eu já falei para você, expliquei, que os números na Bíblia e ainda mais no Apocalipse têm um valor, tem um significado não matemático, mas simbólico, mais adjetivo. Então nós não vamos entender no pé da letra, porque se assim fosse, será que há 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, não chegou a 144 mil salvos ainda? Será que não teve 140, juntando com os justos do Antigo Testamento, que aguardaram a libertação, depois todos os santos, todos os que se salvaram, não chegou a esse número ainda? Muito provavelmente sim. Então nós não podemos levar isso ao pé da letra, que eu vou explicar no próximo slide. Aqui inclusive, não sei se dá para vocês perceberem, uma cena exatamente de uma multidão de pessoas que adoram o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, que é o Pai. No final do capítulo, para fundamentar o que eu acabei de falar, de que não é apenas 144 mil, porque depois João vai dizer uma multidão incontável de homens e mulheres que trajavam veste branca. Então o próprio Apocalipse já vai fazer com que nós compreendamos que o número aqui não tem um valor matemático, mas adjetivo. E aí eu vou explicar, que é no próximo slide, né, no caso, 144 mil é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12, vezes 1000. Está 144 mil. E eu já expliquei para vocês que o numeral 12 tem um significado simbólico de plenitude. Então, 112 vezes 12. Lembram dos 24 anciãos? Estão lembrados ou não? Sim ou não? Os 24 anciãos que estavam em torno, ao redor do trono do que estava sentado. Então, eu expliquei que 12 mais 12, segundo a interpretação de muitos estudiosos, representam a soma da raça de Israel, representada pelos 12 patriarcas, o povo judeu, e os outros 12 seriam o novo povo de Deus, representado pelos 12 apóstolos. 12 apóstolos. Aí aqui seriam os cristãos, somados dá 24, certo? No caso ali é 144, porque agora aqui foi somado, mas ali é multiplicado. 12 vezes 12 dá 140. Só que aí 12 vezes 140 mais multiplicado. 144, perdão. Multiplicado por 1000 dá 144 mil pessoas.
Então, não significa que Deus tenha estabelecido um número fechado, de maneira que bateu aquela meta, como se fosse uma empresa, ninguém pode entrar. Pode ser justo como for, você pode ser a pessoa, mas não, aí o São Pedro chega lá, morreu, o cara teve uma vida heróica nesta terra, viveu lutando contra as suas fraquezas, viveu impecavelmente. Aí chegou lá nos céus, morreu, aí São Pedro disse, rapaz, você é 144 mil, ponto 1. Você não tá, já está dentro da margem de fora. Mas eu vivi com fidelidade. Em que eu errei? Não, mas a matemática aqui já bateu, não tem mais lugar para você aqui. Claro que isso é absurdo. Isso é absurdo. Quando você faz a interpretação literalista, aquilo que eu sempre disse para vocês, nós, quando fazemos a interpretação literalista, nós vamos adulterar o texto. Nós temos que, por isso que eu dei um curso introdutório sobre a interpretação da Bíblia, uma introdução geral à Bíblia. O gênero literário, nós estamos tratando de um gênero chamado apocalíptico. E ele tem uma característica própria. Ele tem uma linguagem figurada, simbólica, de maneira que nós temos que compreender a simbologia do texto e não podemos causar o absurdo de interpretar ao pé da letra. Podemos passar. Pronto, aí aqui está aquela explicação. 12 vezes 12, 144. Vezes 1.000, 144 mil. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. E aí vai explicar, de cada uma das tribos, 12 mil. Veja a quantidade de vezes que o texto vai explorar. Será que a trombeta do... É a trombeta... Eu acho que não é daqui não, que nós já avisamos aqui. Que a gente falando dos eleitos, de repente uma trombeta, né? Talvez... Certo. Vou tentar... entendi. Veja como João ele explora em absoluto o numeral 12, o simbolismo do numeral 12. 12 da tribo de Neftali, 12 da tribo de Azé e assim por diante. Na verdade, é uma simbologia, certo? Uma simbologia. Não vou ler aqui porque vocês já sabem, são 144, só que sendo 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Cadê o meu auxiliar? Passar aqui. Está dando para entender essa questão simbólica do numeral 12? Pode ficar tranquilo, que eu acredito que mais de 144 já estão lá. E ainda vai haver um lugar. O Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e preparar-vos um lugar e depois voltarei para levá-los comigo. Pois não. Também, não. O sétimo ele é a plenitude da ação divina. E o numeral 12 é a plenitude do povo de Deus. Entende? Porque tanto no Antigo Testamento, o 12 foi usado para representar a totalidade da raça de Israel, mas também Jesus escolheu... não foi por acaso que Jesus escolheu 12. Ele escolheu numericamente 12 em referência exatamente ao simbolismo da totalidade do povo de Deus. Esses 12 apóstolos seriam os encarregados para poder apacentar a totalidade do novo povo de Deus que foi e renasceu pelo sacrifício pascal de Cristo. Aí vem o triunfo dos eleitos. Depois disso, eis que vi, olha aqui, uma grande multidão. Veja que esse versículo ajuda a interpretar o versículo anterior. Se você antes leu o versículo 3, o versículo 3, o versículo anterior, ao pé da letra, você vai concluir. Só tem 144 mil espaços
no céu. Não pode passar disso. Fechou esse número, está acabado. Mas quando você vem para o versículo seguinte, que aí eu expliquei naquele curso introdutório que nós devemos ler a Bíblia o texto dentro do contexto. Porque o contexto imediato, que é aquele contexto ligado diretamente ao versículo, vai me dar a base interpretativa, do texto precedente. Então, depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém... Mas 144 mil dá para contar, não dá? Mas essa multidão não dava para contar. Está claro isso aqui? Veja que o próprio texto, ele ilumina, se o leitor for paciente e atento, ele vai conseguir interpretar por si mesmo. E eu não entendo por que os 144 mil foi motivo de tanta briga, porque alguns segmentos cristãos que interpretam ao pé da letra não admitem. Tem que ser 144 mil fechado. Não pode passar disso. Se passar, não adianta, você pode ter sido bom como foi na terra, mas não vai entrar porque foi desclassificado como se fosse um vestibular, um concurso. Preencheu as vagas, acabou. O céu não é concurso. Para entrar no céu não é um vestibular. Não tem números de vagas disponíveis para você entrar lá. Qualquer alma que se predisponha a ir para lá vai ter seu lugar. Aliás, todos nós temos um lugar lá. Agora, um lugar que nós podemos, por nossa causa, escolher não ir para lá. Mas a quantidade de pessoas que existiram no mundo até agora, que existirão lá depois de nós, tem o seu lugar no céu. Agora, nós podemos perder o lugar, não por falta de espaço, mas por falta de vontade de estar lá. Volto a dizer aquilo que uma vez... Eu vou procurar depois quem foi esse santo que diz isso. Não sei o que é que as pessoas que não amaram a Deus na terra vão querer fazer no céu, que lá só ficam pessoas que amam a Deus. Então, se eu não quero amá-lo, por que eu vou querer ir para lá? Não faz sentido vocês nem reclamar. Porque eu diria que se a gente chegasse a compreender pelo menos a miséria que nós somos e apesar dessa miséria, nós somos alvos, destinatários de uma ação, de um amor inexplicável que foi esse sacrifício aqui na cruz. Isso por si só deveria mover nosso coração, sensibilizar nosso coração. Nós temos uma índole, um coração muito duro, a ponto de nós olharmos para este sinal. Hoje a missa teve uma criancinha que tem síndrome de Down. E aí, tão meiga a criancinha, ela sempre está aqui na missa. E aí depois, quando eu saí, fiquei ali, fiquei brincando. E ela estava incomodada com as feridas de Jesus na cruz. Por que ele está dodói? Por que ele está com aquele dodói? E a mãe disse, mas ali é uma... Aí eu disse, ali é uma foto, mas ele já está curado. Ele não está mais doente. Então, veja que o fato, por si só, de nós termos consciência da cruz, por si só, já deveria ser suficiente para mover, sensibilizar um pouco o nosso coração de que foi empenhado muita coisa para a nossa salvação. Foi dado muita coisa para a nossa salvação. Deus apostou todas as fichas na nossa salvação. Por si só, isso era para ser suficiente. Agora, isso para que todos, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude e a tenham em abundância. Foi esse o objetivo dele ter vindo, dele ter morrido na cruz. Foi para essa finalidade. E ele deu a vida para pagar uma dívida que era nossa, éramos nós que deveríamos arcar com essa responsabilidade, o gênero humano, do modo geral. Mas ele paga, devolve-nos a possibilidade de voltarmos para uma relação com Deus que foi interrompida por causa do pecado.
E aí nos abre uma possibilidade ainda maior, porque o paraíso que está reservado para nós é de faz inveja ao paraíso que Adão herdou. Por isso que tem um santo, e perdoe a minha falta de memória, que ele dizia assim: feliz culpa que nos fez merecer tão grande salvação. É forte isso. Feliz culpa, feliz pecado de Adão, que nos fez merecer tão grande salvação. Porque sem Adão, sem o pecado de Adão, nós jamais saberíamos o significado, a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Porque antes da cruz, nós sabíamos que Deus nos amava, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas ali, Deus assumiu nossa condição e no nosso lugar morreu crucificado. É muito superior à criação. O dom da criação, o dom da minha existência, que já era grande coisa, depois do sacrifício da cruz, mostra que o amor de Cristo é ainda muito maior do que o que está contido no fato de ele ter me criado a sua imagem e semelhança. Só para vocês terem noção, assim como nós, os anjos também têm liberdade. E alguns deles também tomaram uma decisão. Os anjos que apostataram, Lúcifer e toda a sua trupe. Mas eles não têm perdão. Já pararam para pensar nisso? Esse sacrifício aqui não redimiu Lúcifer. Esse sacrifício aqui não resultou em salvação para todos os anjos que decaíram. Eles não têm essa oportunidade. A eles não é dado isto, essa possibilidade de voltarem a uma amizade com Deus. E por isso a revolta dos anjos, que quando Lúcifer, o tentador, tentou frear Jesus de ir para a cruz, eu dizia isso na Semana Santa, lá no Tito Silva, na Capela São Francisco, eu dizia: o diabo nunca quis que Jesus morresse da cruz, não porque amasse Jesus ou tivesse compaixão de Jesus, porque ele sabia que a cruz era o início do seu fim. Aliás, era o seu fim, porque agora a eternidade estava aberta, a vida imortal estava finalmente aberta para o gênero humano, não para ele. Ele saber que nós somos perdoados e eles não são perdoados. Saber que nós podemos voltar à amizade com Deus, mas eles não podem mais voltar à amizade com Deus. E antes de alguém dizer que Deus é injusto quando ele faz a acepção entre homens e anjos, homens que decaíram e anjos que decaíram, isso por uma simples razão. Quando Lúcifer fez a escolha dele, ele era mais consciente do que Adão tinha. Ele tinha mais consciência da sua escolha do que Adão quando escolheu se rebelar contra Deus. Então isso torna o pecado de Lúcifer ainda maior do que o nosso pecado. O pecado de Lúcifer e toda a sua trupe é muito maior do que o pecado original, porque Adão e Eva, quando pecaram, caíram no engano. Caíram no engano, na sedução. Lúcifer sabia exatamente das consequências e tinha consciência plena, porque é uma das características dos anjos. Eles têm objetividade, eles têm um conhecimento maior do que nós temos. Eles conhecem mais a Deus do que nós conhecemos. Então, quanto mais conhece-se, mais consciente se é quando se escolhe. Então, por isso que o pecado deles é maior e é mais grave. Não, ainda não terminei, peraí. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam com vestes brancas e com palmas nas mãos. Dois símbolos interessantes. As vestes brancas eu já expliquei aqui para vocês, que é alusão ao batismo. Nós somos, pelo batismo, a veste branca representa a reconstituição da pureza interior, porque o batismo sana o pecado das origens, aquele pecado da revolta de Adão, da herança de Adão, adâmica, como os teólogos chamam, a herança adâmica. Então, pelo batismo,
nossa alma, ela se torna, como diz o Salmo 50, mais branco do que a neve, do ponto de vista de mancha, de miséria e de pecado. Eu fui padrinho e padre do esposo da minha sobrinha. Ele não era cristão quando se casou com a minha sobrinha. Então, no mesmo dia, eu batizei o filho dele, que é meu sobrinho neto, e batizei o pai. E ele me chamou para ser o padrinho dele. E aí eu disse para ele, ó, sua alma, a partir de agora, está límpida como essa água. Eu comecei a falar e começou a chorar. Eu falando para ele, era o batismo só dele, do meu sobrinho, eu comecei a falar, cuide bem dessa oportunidade que Deus está lhe dando, porque tudo que você fez para trás, tudo foi lavado no sangue do Cordeiro. E sua alma é mais branca do que essa roupa branca que você tá vestindo, que simboliza externamente aquilo que internamente está acontecendo. E aí eu ia falando isso e ele caindo em lágrimas, em choro. Depois eu perguntei, por que você chorou? Ele disse, então, depois de tudo que ele estava dizendo, que minha vida estava zerada. Zerada. Ele com 30 e poucos anos, zerou a vida ali, começou dali. Eu disse, agora cuide, viu? Cuide para não emporcalhar de novo. Cuide para não manchar novamente. Porque um outro batismo você não vai ter. Você não vai ter outro batismo. Então você tem que prestar atenção nisso. Aí, uma multidão de povos e línguas que estavam com vestes brancas e com palmas nas mãos. Aqui, inclusive, acho que não é nessa foto. As palmas representam o martírio. Porque as palmas, no mundo romano, elas estavam associadas aos triunfos das legiões romanas quando voltavam para Roma depois de uma campanha militar bem-sucedida. Então, eles traziam palmas como sinal de vitória, sinal de que eles entraram na batalha para serem vitoriosos. As palmas que os eleitos carregam fazem alusão a um confronto que aconteceu, uma batalha que aconteceu nesta vida. Normalmente os mártires que foram levados diante de tribunais e foram sentenciados à morte biológica, a morte física, mas enquanto que o mundo celebrou a morte deles, para eles a morte foi a certeza da vitória. O martírio é a palma da vitória. Por isso que os mártires, não sei se vocês já viram a imagem de Santa Luzia. Santa Luzia, ela não tem uma palma na mão, né? Uma bandeja com os olhos e ela carrega e segura uma palma para simbolizar exatamente isso. A palma da vitória. Ela foi morta, foi assassinada, mas o assassinato não foi uma derrota, mas foi a causa de sua vitória. Ela entra na Nova Jerusalém, assim como as legiões romanas entravam de maneira solene e gloriosa, aclamada pela população romana, que ficaram na cidade, eram celebrados, as legiões passavam desfilando, fazendo todo um desfile cívico na frente, fazendo um cortejo na frente da população que ficava ali celebrando mais uma conquista romana. Os vencedores, ao chegarem no céu, eles são aclamados como um exército que volta vitorioso. É a loucura da cruz. Aquilo que é derrota no reino de Deus é vitória. Matar um cristão é vencer, é calar a voz dele. Então, quando mataram os cristãos, é tentar frear a expansão do cristianismo. Mas matavam, mas a morte deles não conseguiu frear a sua expansão. A ponto de Santo Inácio de Antioquia dizer: o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. Porque quanto mais se matava, mais se multiplicava. Porque os pagãos não entendiam como era que eles não tinham medo de morrer. Eles não tinham medo da morte, dos suplícios, dos sacrifícios, das sentenças mais dolorosas. Quando eu cheguei em Roma, no primeiro mês, a casa onde nós morávamos organizou uma visita guiada na cidade, com um guia. Nós fomos
para um lugar lá no centro, perto do Coliseu, e a guia que estava nos acompanhando, ela disse, no ano 64, chegamos numa rua, uma rua movimentada, asfalto, bem moderna. Ela disse, no ano 64, Nero, o imperador que incendiou Roma, iluminou essa rua com cristãos em chamas pendurados em postes. A rua foi iluminada em chamas. Ela falava, eu sentei na calçada, eu fiquei olhando, meu Deus do céu, eu me senti o pior pecador da humanidade, porque eu reclamava dos meus tormentos, eu reclamava das minhas cruzes, e eu disse, meu Deus, eu sou muito miserável, porque a minha modalidade de ser cristão é muito medíocre, e eu ainda reclamo. Eu reclamo das coisas que me acontecem, eu reclamo das incompreensões, eu não tenho motivo para reclamar, eu sou muito medíocre. Então, para mim, foi algo assim que me chocou saber disso, né? Então, esta multidão carrega palmas, que é a vitória. Agora, eu falei, há uns dias atrás, do martírio branco, não sei se vocês lembram, que é o martírio do cotidiano. É você abraçar com resignação as contrariedades do dia a dia. Já que nós, graças a Deus, ou não, talvez, nosso país é um país que tem liberdade de culto, nós não temos risco de irmos para o cárcere, nós não temos riscos de irmos para a prisão perpétua, para a morte, por causa da nossa fé. Mas todos os dias Deus nos dá a oportunidade de abraçarmos com paixão as coisas que nos machucam. E aí, se a gente soubesse viver com a paixão dos mártires, com o amor dos mártires, as contrariedades, as situações dolorosas, difíceis do dia a dia, com paixão e resignação, perseverança, você também vai carregar a palma da vitória. Nós que passamos pelo martírio do cotidiano, ao invés de você, diante de uma dor, diante de uma dificuldade, uma tribulação, eu tenho a opção de murmurar, de me afobar, de reclamar, de me desesperar. Mas se eu fizer a opção de enfrentar com ousadia, com fé no coração, encarar o problema e atravessar o fogo da tempestade, de cabeça erguida, não como um fracassado, de cabeça levantada, enfrentar uma dor, enfrentar uma grande tribulação, a morte de alguém, uma doença grave, enfrentar de peito levantado. Faça isso, porque isso é o martírio, é o nosso martírio do cotidiano. Isso também nos dará a certeza de que nós entraremos de maneira triunfal na Jerusalém do Alto, como as legiões romanas entravam em Roma depois que eles ganhavam, agregavam mais um território conquistado ao grande mapa e da vastidão do Império Romano. Nós também estamos predestinados a esse cortejo glorioso, triunfal, esse cortejo de celebração e de glória. Pode passar. E em alta voz, essa multidão, imagine a beleza, a multidão que trajavam vestes brancas, incontável, de todas as raças, povos e línguas, cantavam a uma só voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sendo no trono, que está sendo sentado no trono, e ao Cordeiro. Porque o triunfo romano, a glória era para as legiões. Eles entravam e Roma honrava os seus heróis, inclusive o imperador. O imperador ficava sentado no balcão de honra, junto com a corte, os dignatários mais altos, enquanto a legião passava, de destaque o comandante geral daquela tropa era saudado pela multidão e a glória era dada à legião. Mas aqui, a legião dos vencedores, o batalhão, o exército, ele entende que a honra e a glória é do Cordeiro e do que está sentado no trono.
Porque eles venceram, mas não venceram por suas próprias virtudes. Olha que coisa bonita. É um canto de humildade. Estes que entraram, eles dizem, nós vencemos, mas não por nossas qualidades. Nós vencemos porque a salvação, ou seja, a vitória, pertence ao Cordeiro. Então, eles cantam atribuindo, só estamos aqui porque Ele nos deu a salvação. Ele nos deu condições. A glória e a salvação sejam dadas ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Veja que João não menciona em nenhum momento o nome desse personagem que está sentado no trono. É o nome Kadosh, é o nome santo, o nome do Senhor. Lá na Universidade de Roma, a gente era induzido a não pronunciar, porque é o nome santo. Certo? Este nome João não ousa mencionar. Aquele que está sentado no trono. Todas as vezes que ele vai se referir a ele, João usa essa simbologia, esta referência. E nós sabemos, a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. É Ele que está sentado no trono. O Cordeiro está do lado direito. No credo nós dizemos, está sentado à direita de Deus Pai. Não é assim? Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto... Não, foi crucificado, desceu ao maçã dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado. Apocalipse. O nosso credo é uma síntese de toda a teologia católica. Não é certo dizer, vamos rezar um credo. Não é uma reza, o credo não é uma oração. O credo é uma profissão de fé. Professemos a nossa fé. Eu acho muito bonito esse gesto, viu? Acho lindo. É a postura de quem vai professar, vai confessar, vai juramentar, vai jurar que crê em todas essas verdades que estão sintetizadas na nossa profissão de fé, que é o credo. Então vejam que os eleitos, eles atribuem a vitória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, tão lembrados daquela figura que eu apresentei, os anjos, a sala do trono, tão lembrados daquela que eu apresentei, a sala do trono. Nós estamos dentro daquela sala nesse momento. É uma liturgia. Voltamos para o aspecto litúrgico do Apocalipse. Todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos, que são aqueles 24 que ficavam ladeando o trono, que era o grande conselho, como se fosse o Senado do céu, da Nova Jerusalém, dos 4 viventes, que são esses 4 aqui, olha, eu botei aqui representado só 12, porque aí não iria caber, ia ficar muito confuso. Os 24 anciãos que estavam sentados também em seus tronos, os 4 seres, os viventes, que estavam diante do trono, todos eles se prostraram diante do que está sentado no trono, em adoração. Porque os eleitos venceram, mas eles atribuem a vitória a Deus e ao Cordeiro. E aí o conselho do céu, diante dessa proclamação de humildade dos eleitos, se prostram em adoração. No capítulo anterior, no penúltimo capítulo, na hora que os anciãos iam adorar a Deus, eles tiravam a sua coroa. Porque eles também reconheciam que eles só são reis, eles reinam com Cristo por concessão, não por mérito. Então, na hora da adoração, eles tiram a coroa. Interessante que o bispo, quando entra na igreja, na missa, ele carrega aquela mitra na cabeça.
Mas quando começa o culto, ele tira a mitra. Em alusão a esta cena litúrgica, belíssima cena litúrgica dos 24 anciãos que reconhecem. E aí o bispo coloca a mitra apenas uma vez dentro da missa, que é na hora da homilia. Porque ali, aquela mitra, vocês percebem, tem duas tiras aqui embaixo, não tem? Atrás, representa ali, aquela mitra, ela representa o símbolo do mestre, que vai ensinar a comunidade. Por isso que aquelas tiras significam os dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Duas tiras descendo, e na cabeça aquele símbolo, tudo tem um significado na liturgia católica. Representando o sucessor dos apóstolos. Lembra que eu falei que esses 24 anciãos representam a soma dos 12 patriarcas, representando o povo de Israel, e os 12 apóstolos representando o povo cristão. Então eles são chamados a reinar com Cristo. E aí o bispo, na qualidade de sucessor dos apóstolos, ele carrega aquele símbolo que nós padres não carregamos, porque nós somos colaboradores do apostolado do bispo. Nós somos sacerdotes em colaboração a ele, ao bispo. Nós somos assessores deles. E aí depois esses 4 seres viventes também se dobram, se ajoelham em adoração ao que está sentado no trono. Vai passar. Até agora, está compreensível? Certeza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos passar adiante? Isso é uma pergunta para vocês solidarizarem comigo, para enquanto eu vou fazendo a pergunta, eu estava tomando água, mas vou ter que tomar água de todo jeito. Certo. Certo, sobre 144 mil. Deve ter um catecismo da Igreja Católica. O senhor lembra qual é o capítulo? Não lembro. Não sei se tem lá. Não me lembro se eu vi lá. Mas se tiver, provavelmente não vai ser diferente daquilo que eu acabei de dizer, porque normalmente essa é a linha interpretativa teológica do Apocalipse, entende? Então, muito provavelmente vai ser mais ou menos isso aqui. Quer fazer uma pergunta? Certo. O batismo, ele vai tirar as manchas que acontecem exatamente na conversão, ou ele também tira os pecados? Zerado. O batismo, a pergunta dele é sobre se o batismo, ele deixa a pessoa, vou usar a palavra zerado, realmente, mas purga tudo para trás. É diferente do sacramento da confissão. Depois do batismo, a igreja oferece suplemento para os desavisados, que depois do batismo fizeram besteira. Mas no início da igreja não havia confessionário. Porque no início o fervor dos primeiros cristãos, que eram muito maior do que o nosso fervor, eles eram mais cautelosos do que nós somos. Nós somos relapsos demais. Os primeiros cristãos, não era por acaso que diante da morte eles não pensavam, eles não titubeavam diante da ameaça. Então eles tinham dentro deles um amor pela causa do Evangelho, do Reino de Deus, que a vida deles, por si, elas eram uma vida. Então, eles não ficavam correndo atrás de confissão, porque normalmente eram pessoas que a confissão, ela surgiu como sacramento propriamente dito, ela surgiu mais ou menos no século IV e V em diante, daí em diante. Para trás, o batismo era o único sacramento do perdão dos pecados. Porque depois que a pessoa se convertia, era de fato uma conversão. Nada fazia essa pessoa voltar atrás. Antes morrer do que pecar, antes morrer do que ofender a Deus, havia um senso de compromisso com o Evangelho
que nós estamos, eu acho que eles olham lá do céu para a gente e ficam dizendo, Senhor, vá logo, porque está cada vez mais piorando a situação. Vá logo, porque a qualidade dos teus seguidores está cada vez mais diminuindo. Cada vez mais diminuindo. Então, assim, nós somos muito medíocres. Desculpa a palavra, mas nós somos cristãos medíocres. Nós não valorizamos o sangue do Cordeiro. Nós não valorizamos o sacrifício que foi feito. O preço que foi pago, nós não valorizamos isso. Eu acho que isso para Deus é uma ofensa, imagina, deve ser uma ofensa muito grande. Porque nós fazemos um compromisso, Senhor, eu vou rezar o rosário todo dia, reza 2 dias. A nossa vontade a nossa força de vontade é muito fraca. É muito fraca. Nós temos muita dificuldade de manter constância. A troncos e barrancos, quando chega o momento, nós arregamos facilmente. Então nós carregamos essa miséria. Então, no passado, no início da igreja, o sacramento do perdão dos pecados era o batismo. Quando acontecia de um cristão apostasia. O que é apostasia? Quem sabe dizer o que é? Quem sabe o que é apostasia? Renegar a fé diante de um tribunal humano. O cara é levado para ser julgado, na hora do arroz, aí faz igual Pedro. Não, eu não conheço ele. Pedro apostatou. O pecado de Pedro foi muito grave. Mas o pecado de Pedro serviu para a igreja ter misericórdia com os apóstolos que se arrependeram. Deu para entender isso aqui? Porque o pecado de Pedro, quando Pedro lá no Sinédrio, és tu também amigo dele, porque eu te vi junto dele. Pedro disse, não sei quem é ele. Ah, mas tu és do grupo dele porque tu falas como galileus. Os galileus têm um sotaque diferente, como nós nordestinos em relação a outros estados. Então os galileus têm um sotaque próprio. Falava aramaico, mas com um sotaque diferente. Não, o teu modo de falar te diz que és galileu, logo você é seguidor dele. Não, nunca vi esse homem. Então, isso é apostasia, negar a fé diante de um tribunal, diante de um julgamento. Pedro, esta apostasia marcou profundamente Pedro. Profundamente Pedro. Porque depois que Jesus ressuscitou, Jesus diz a Pedro, pergunta, Pedro, tu me amas? Em grego, Jesus usou a expressão agapasme, o verbo agapau, ágape, que é o amor profundo. Pedro, tu me amas em profundidade? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Pedro usa filos, é um amor pobre. Pedro, quando Jesus perguntou, tu me amas? Pedro se lembrou, eu neguei ele, logo eu não o amo, do jeito que ele está perguntando. Jesus pergunta a Pedro de novo, Simão Petros, agapasme? Simão Pedro, me amas em profundidade? Pedro diz, Kyrie, filote. Eu não te amo com esse amor que você está dizendo. Meu amor é pobre. Eu te amo como um amigo. Aí depois, na terceira vez, Jesus pergunta, Simão Petros, filas-me? Ou seja, Jesus usou o mesmo verbo que Pedro estava usando. Aí Pedro chora. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, depois da apostasia, não é mais o Pedro de antes. Agora é um Pedro humilde. E a apostasia de Pedro ajudou para que a igreja, no século IV em diante, tivesse misericórdia para os apóstolos que se arrependeram e voltaram para a igreja. Eita, vamos correr cada tempo. E aí, quando vinham as almas arrependidas, depois da apostasia, a igreja estabelecia um período de penitência. Era a forma de... Aí daí surgiu a quaresma. A quaresma, 40 dias de penitência, era a forma embrionária do sacramento da reconciliação, que era um período em que o fiel passava de forma experimental. A igreja estabelecia um tempo determinado e ele deveria cumprir umas penitências para
poder ser reintegrado à comunidade novamente. Pode passar. Um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos pergunta a João, ao vidente, que está tendo aquela visão. Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. Aí o ancião diz: estes são os que vêm da grande tribulação, os mártires, aqueles que foram perseguidos, aqueles que sofreram, aqueles que foram levados diante de tribunais, aqueles que foram humilhados, aqueles que foram rechaçados. Eles venceram, são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Por isso que eles sabem que a vitória deles não deve somente a eles, porque tem valor o sacrifício do Cordeiro. Porque eles só tiveram coragem de dar a vida por causa do Evangelho, porque a morte deles foi uma retribuição à morte de Cristo. Como diz São João da Cruz, amor com amor se paga. Jesus diz, parecido, Jesus diz assim: não há prova maior de amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. Por isso que os mártires, o martírio é a forma mais bela, é a forma mais gloriosa de um cristão morrer. É o martírio. Semana passada eu contei a história de um bispo, foi retrasado, não me lembro. Quando eu morava em Roma, tinha uma refugiada da Síria, que ela foi acolhida na comunidade Shalom, que é a comunidade do Brasil, mas que tem uma casa em Roma. E a comunidade Shalom acolheu essa moça refugiada da Síria quando o Estado Islâmico tomou conta da Síria. E ela fugiu. E ela contou uma história lá muito interessante. Ela disse que quando o Estado Islâmico estava próximo da nossa cidade, nós nos reunimos na igreja para tomar a decisão: fugir ou ficar. O bispo, nosso bispo, ele olhou para nós e disse assim: saiam vocês, eu vou ficar. Porque vai que algum membro, algum fiel não consiga fugir, eu quero ser o pastor. Se ficar uma pessoa aqui nas mãos do Estado Islâmico, eu quero ficar para pastorear essa única pessoa. Eu me arrepiei todo na hora quando ela contou essa história. É uma coragem. Eu levei um bocado de tapa na cara em Roma. Que eu fiquei, meu Deus, eu faria isso. Será que eu faria isso? E ela disse: nós saímos e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vocês sabem que o Estado Islâmico queimaram a igreja, mataram pessoas. Hoje, eu não sei, não tenho contato com ela, porque o Estado Islâmico acabou, né? Acabou aquela coisa, mas poderia depois saber se o bispo tinha sobrevivido. Mas ele se dispôs a morrer. Porque naquela época que o Estado Islâmico tomou conta do Oriente Médio, ser cristão já era um bilhete de martírio nas mãos do Estado Islâmico. Eles não costumavam ser indulgentes com cristãos. E muitos cristãos, muitos mártires, tem muitos mártires que sofreram martírio agora, recentemente. Isso não é coisa lá de trás, não. Então eu não sei se esse bispo se tornou mártir. Mas que a coragem dele foi: eu vou ficar, porque vai que fique alguém que não tenha conseguido fugir. Ficarei para dar exemplo a essa única pessoa que ficou. Oi. Hã? Certo. Passou? Foi? Volta aí. Foi. E diziam: amém, o louvor, a glória, a sabedoria. São aquelas mesmas aclamações que estão no capítulo 2, quando é descrito toda aí os anciãos fazem aquela, que eu era para ter colocado aqui, o slide do capítulo 2, é a mesma aclamação: o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vemos aí uma liturgia, um canto litúrgico, uma celebração de glória, uma celebração de exaltação a Deus e ao Cordeiro. Pode passar. Aqui já passou agora, né? Aí agora nós já estamos, graças a Deus, terminando. Porque nos contratar, perdão, esse negócio aqui foi nos contratar, não tem nada a ver, viu? É por isso que
o ancião continua, é por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, o sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Terminamos o sexto capítulo. Então veja aqui, o sétimo, né? Terminamos o sétimo capítulo. Veja que, como eu expliquei para vocês, nós estamos na sala do trono, certo? Quem já teve a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, França, Inglaterra, e teve a oportunidade de entrar num palácio real, no caso em Roma, eu não fui no Palácio de Versalhes, que eu tinha muita vontade de conhecer, mas eu fui, Palácio de Versalhes nunca fui, mas eu conheci palácios em Roma, e alguns são museus, preservam a sala do trono. E essa sala do trono era a sala das decisões. Lembrem-se que o Apocalipse ele usa uma linguagem figurada. Não é que no céu exista uma sala, usa uma linguagem que é acessível à nossa compreensão. Jesus falava de um reino dos céus. Paulo usava a cidade, a Nova Jerusalém. Pedro usava, na primeira carta de Pedro, fala da Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. Paulo também usa a palavra Jerusalém do Alto, para significar que nós participaremos do reino messiânico, que é superior ao reino de Davi. E quando o Apocalipse vai descrevendo esse ambiente da sala do trono, é uma maneira dele nos explicar de maneira compreensível. Eu disse para vocês outro dia que é quase impossível você explicar para um indígena isolado da Amazônia o gosto de uma lasanha. João, coitado, está tentando fazer isso conosco, explicar para nós o gosto de uma lasanha, se nós nunca temos comido. Nós nunca fomos lá. Nós nunca vimos isso. E aí, uma forma de descrever o gosto de uma lasanha é pegar um parâmetro que o indígena tem. O cupuaçu, seja lá o que for. Né? Eu vou tentar pegar algo que o indígena conheça, que é muito saboroso. Aí eu digo, o que eu comi é parecido com tal comida que é muito apetitosa. Então o que João está dizendo aqui para nós, ele está tentando falar de coisas inefáveis, coisas inexprimíveis. Ele está tentando descrever algo que as palavras humanas não comportam, o vocabulário que nós conhecemos não são suficientes, são incapazes de serem descritos. E a linguagem do Apocalipse, ele está tentando usar parâmetros que nós conhecemos para falar de coisas que nós desconhecemos. De maneira que isso que está descrito, nós poderíamos elevar aos milhares em proporção ao que nós conhecemos. Deu para entender isso aqui? Toda essa descrição, essa glória, essa liturgia, o esplendor, toda essa atmosfera de glória e de vitória, de onipotência, nós poderíamos elevar ao infinito. Porque muito provavelmente, nós, quando chegarmos lá, nós vamos dizer, mas João enganou a gente, é muito superior ao que ele diz. E eu estou dizendo para vocês não se sentirem enganados pelo Apocalipse. Isso que está descrito não faz justiça ao real. Porque ele mesmo diz no início, são realidades inefáveis, inexprimíveis, impossíveis de caber em palavras humanas, nosso vocabulário não são capazes de comportar. Eu estou lendo agora, só para terminar, o livro O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, um romancista francês. Eu tirei as minhas redes sociais e eu ocupei as horas que eu gastava com o Instagram, o tempo que eu gastava com o Instagram, Facebook, com redes sociais, eu tirei e coloquei, me reajustei para uma coisa que fosse mais útil. Eu não durmo depois do almoço, eu não tenho sono para dormir depois do almoço. Então, a hora em que eu olhava as redes sociais era no horário da sesta do almoço.
Ficava ali 1 hora, mais ou menos, de 1 hora até 2 horas, que era o meu descanso da mente. E agora, eu não tenho mais redes sociais para olhar, bisbilhotar a vida dos outros. Não tem mais as fotos de vocês para olhar. Não tem mais as mensagens de vocês para olhar. Aí eu só vou ter que preencher esse tempo. Eu dormir, eu não vou ter sono. Eu não vou aguentar ficar dentro do quarto aqui e trabalhar, ficar pesado se eu for estudar, pegar um livro pesado para ler. Então eu comecei a comprar literatura clássica. E aí estou lendo o Corcunda de Notre Dame. Eu acho genial o Victor Hugo, porque Victor Hugo, ele tem um momento que ele começa a descrever a Paris do século XV. Ele começa a descrever. Ele usa uma riqueza de vocabulário. Ele ajuda tanto. Tem hora que parece que eu estou dentro do filme. Por isso que o livro é melhor do que o filme. Porque ele ativa a minha imaginação e eu tenho uma mente fecunda, extremamente fecunda. Então ele começa a usar palavras para descrever e eu começo ali a caminhar pelas vielas de Paris, o subúrbio, o rio Siena, e começa ali a perambular. Mas eu tenho uma ideia. Eu nunca fui na Paris, nem na Paris moderna, imagino na Paris do século XV. João, ele está tentando quebrar essa barreira do nosso limite, porque só ele teve acesso a esse mistério. E aí ele, como escritor, como um autor, como literata, ele está se esforçando, sendo extremamente caridoso conosco, para tentar falar de algo que nós não vamos ter, senão uma pálida ideia. E eu concluo com as palavras de Paulo, quando Paulo dizia: por ora nós o vemos como que através de um espelho, mas um dia nós o veremos tal como ele é. Agora, o espelho que Paulo conheceu não é o nosso espelho que tem uma imagem nítida do nosso rosto. Paulo nunca viu a cor dos olhos dele. Porque o espelho daquela época de Paulo era nada mais nada menos do que uma chapa de bronze, polida, que dava a ideia do desenho esboçado, mas Paulo nunca viu a cor dos olhos dele. Paulo, quando dizia, por ora nós o vemos como que através de um espelho, imperfeito, mas um dia eu verei tal como ele é. Paulo, que foi até o 7º céu, ele teve visões inexprimíveis. Ele disse, mas ainda é imperfeito. Um dia eu verei tal como ele é. E é essa visão que eu anelo, que eu almejo. E aí na próxima quarta, eu vou fazer uma pausa. Nós não vamos para o capítulo 8º, conforme eu falei. Eu quero compartilhar com vocês um caminho que eu venho fazendo há 2 anos de conversão estratégica. Então, eu estou tentando sistematizar minha conversão. Eu não estou me apresentando como convertido. É minha conversão. Eu estou me convertendo. E eu tenho sentido uns efeitos muito benéficos. E cada vez mais que eu avanço nesse caminho, menos medo eu tenho disso aqui. E mais desejo eu tenho de ir o quanto antes. Para ver, não aquilo que outros descrevem, mas ver com os meus próprios olhos. Fazer igual o Tomé. Quero ver com os meus olhos. Quero tocar no Cordeiro. Eu quero estar lá. E não quero apenas olhar uma descrição, um desenho mal desenhado, uma pintura mal feita, não desqualificando João nem o Apocalipse, mas é o que a linguagem humana é capaz de descrever, é o que a linguagem humana é capaz de exprimir. Apesar de tudo isso, ainda é um livro belo, belíssimo livro. Mas quero compartilhar com vocês, e aí eu vou preparar uns esquemas mesmo, uma coisa esquematizada para que vocês possam fazer um plano, para que vocês possam ir vivendo com gratidão cada dia da vida. Volto a insistir, nunca busquem o céu sendo ingrato com Deus por cada dia que Deus lhe der. Não seja ingrato com Ele. Eu sou feliz por estar aqui agora, por estar diante de vocês, por Ele ter me acordado hoje de manhã, por eu não ter amanhecido, por eu não ter acordado morto, como diziam os matutos, né? Me acordou morto, né? Por eu ter acordado hoje, por não ter amanhecido morto, agradeço a Deus, porque ele sabe que eu ainda não estou pronto e que eu ainda estou no processo. E aí eu entendo isso como amor dele por mim. Sou grato pelas pessoas que eu conheço, valorizo isso,
mas eu sei que tudo é transitório. Certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 9 e 4. Algumas pessoas, me perdoem, eu se lembrei agora, algumas pessoas têm umas contribuições. Se você, quem quiser ficar, não é obrigado. Tem umas perguntas sobre purgatório, eu vou ser fiel ao compromisso. Terminar o horário. Mas eu me disponibilizo a ficar aqui. Algumas pessoas fizeram perguntas sobre purgatório, sobre a oração aos defuntos falecidos. Eu me disponho aqui a ficar aqui por mais um tempo para responder essas perguntas. A cremação também. O quê? Escrito. A menos que na próxima semana, como não vai ser um capítulo, não vai ter um capítulo sobre o Apocalipse, pode ser que eu consiga enquadrar dentro da aula, do tempo da aula, para todo mundo acompanhar, certo? Porque tem a questão sobre cremação, sobre as almas do purgatório, se vale a pena a gente rezar pelas almas do purgatório, se tem perdão dos pecados depois da morte. Então é sobre esses assuntos que infelizmente o tempo da aula não dá. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.